Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Papeando com o Carlão aqui pela TV Cultura. E é sempre um prazer estar com você toda quarta-feira às 11h30 da noite, com representação aos sábados, também às 11h30 da noite. Hoje eu trago um grande amigo meu, o André Marins. Já conheço ele de longa data, trabalhou junto comigo, ele é gestor de RH, ele é santista de Santos e torce para o Santos, mas o assunto hoje não é Santos. Se eu falo para o André falar do Santos Futebol Clube, a gente fica aqui uns 8 programas e meio, mais ou menos, né? Hoje o assunto é sobre zeladoria. Esse doido que está aqui do meu lado começou a tapar buraco em Santos do nada. Como eu já conheço o André há muitos anos, eu não me espantei muito. Mas eu resolvi trazer ele aqui para ele explicar essa história para a gente. Tapar buraco pra quê, meu brother? Que ideia foi essa? Me fala. Em primeiro lugar, Carlão, muito obrigado pelo convite. Obrigado Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, é isso. Há mais ou menos 1 ano e 8 meses atrás, eu pedalando, ou eu falo há 28 quilos atrás, sim. Pedalando no ATCC, onde a prefeitura fecha para prática de ciclismo, eu caí de bicicleta e fraturei a clavícula no tombo. E aí eu falei, caramba, nossa, se eu ficar bom sem precisar operar, eu vou tampar todos os buracos que eu achar por aí. Bem André Marins. E era cirúrgico. E eu não operei para poder tampar os buracos. Não, brincadeira. Não. Acabei não operando e já estou no buraco 120. Hoje acabei de fazer o buraco de número 120 na cidade de Santos, auxiliando a região metropolitana também, de outras pessoas que querem fazer um projeto. Mas é isso, surgiu daí, estamos tampando o buraco. Cara, é assim uma ação muito legal, porque vontade todo mundo tem. Quando você vê alguma coisa errada, você tem vontade de ver aquilo certo. Ainda mais a gente que nasceu em Santos, mora em Santos. Você é um cara que você ama Santos. Eu sei o amor que você tem pela cidade de Santos e pelo time. Sim. Mas se desse para fazer um Zela Santos Futebol Clube, também seria muito bom. Não é difícil. Mas não é difícil. Mas então, vamos voltar. É tapa buraco ou tampa? É tampa-buraco. Tapa-buraco é pelo Brasil todo, que é o evento das prefeituras, dos governos, né? Uhum. O time de tapa-buraco. O nosso é tampa, porque ele é em tese provisório, então a gente tampa. E eu vi uns vídeos teus no início, assim, quem te conhece sabe que você faz isso mesmo. Você pegava massa asfáltica, não é? É um pozinho lá que você põe, aí você pisava em cima. Eu até mandei endereços de alguns buracos. Verdade. O André me deu retorno. Carlão, esse não pode mexer, esse a gente fez e esse aqui não pode. Porque tem também, quer dizer, tem também a ação de outro órgãos onde ele não pode pôr a mão. Se pôr a mão, piora o assunto. Mas também vi muita gente falando bem, André. Sim. Assim, a gente que vê os teus vídeos lá, eu tô aqui com a dona Joana, tal, sei que lá, tapei o buraco. E se desse para a gente expandir esse assunto zeladoria, que é uma coisa que a gente pode traduzir como cuidado, né? Sim. Todos nós temos que ser zeladores de alguma coisa sempre. A gente pratica zeladoria todos os dias. Se você não fizer na sua vida, a sua vida vira um nó. Mas você já pensou uma zeladoria na saúde? Eu estava hoje vendo os casos de dengue. Sim. Você sabe que tem lá o laboratório e Sim. A gente acaba fazendo exames e tal. André, todo dia está tendo mais resultado positivo. Então a gente sabe que a dengue é um problema instalado na nossa cidade, sim. Onde a maioria dos casos de dengue, da onde vem? Da educação pública. Tá. Que a gente está cansado de ouvir, né? Pneu que acumula água, o vaso, enfim. Seria muito legal pensar numa coisa também, assim como uma zeladoria de saúde, você não acha? Sim, total. Esses temas eles conversam todos, até porque eu já te trago, depois pode ser em off, a zeladoria da saúde, tem uma surpresa para você. É mesmo? Esse é um assunto de start, mas eu te falo do aplicativo, nós estamos entregando um aplicativo para a cidade de Santos de forma 100% gratuita. A autoridade portuária já está em posse do aplicativo, a Codesp já vai começar a utilizar o aplicativo em breve. Assim que a gente fizer as últimas adequações que o Google liberar para a loja, você não vai pagar nada para baixar, onde você vai poder indicar foco de dengue. Então, se você vê buraco, foco de dengue, carro abandonado, descarte de entulho, você vai poder. Os casos de dengue, infelizmente, estão subindo no Brasil todo e esses locais de chuva, Sim. A chuva que deu é muito propícia para o aumento dos casos. Chove sol, exatamente aumenta muito. Mas a gente tem o projeto, o tampa-buraco, ele desencadeou o Zela Santos. Então a gente tem que falar brevemente desse assunto, porque o tampa-buraco, ele existe, ele é uma subdivisão do Zela Santos. O Zela Santos, ele
lava placa elegível, Verdade, as lava placas, ponto de ônibus. Lixeira, que não é porque é lixo que não vai estar limpo. Exatamente, É vi isso aí. É isso. Eu vi o André lavando algumas lixeiras e ele até fala, não é porque lixo que não vai estar limpo, o lixo tem que estar limpo sim. André, todo mundo que está assistindo a gente começa a pensar lá na frente. E não causa um desconforto político isso? É assim, a gente tomou muito cuidado e eu consultei muitas pessoas que são experientes, tanto na parte política, já transitaram na parte de assessoria, a parte jurídica. Carlão, nós somos propositivos. A gente estende a mão tanto ao gestor, ao legislativo, ao executivo e não aponta o dedo na cara. A gente chegou como um braço para auxiliar. Se a gente consegue ajudar, e você falou muito bem, tem buraco que é problema de talude, afundamento de solo, a gente não põe a mão, a gente vai o quê? Não sai brigando, a gente faz um protocolo na prefeitura, faz um protocolo na Sabesp, faz um protocolo em outros órgãos que podem ser o causador daquele problema, e o que a gente consegue resolver, que é o que delamina o solo perde o asfalto, a gente faz. Sempre estendendo a mão e não apontando o dedo. Nós somos um fator de melhora, um fator de união ao poder público, aos órgãos de obras municipais, para ajudar, porque afinal de contas deve ser muito difícil fazer a gestão de uma cidade que tem um porto dentro, ou um porto que tem uma cidade dentro, né? Também, né? Exatamente. Com muito peso de caminhões e um solo bastante... O Santos é uma cidade que não tem um grande problema. Ela tem pequenos problemas que a gente tem que cuidar para não se transformar num gigante. Exatamente. Mas ela não tem um grande problema. Eu imputo hoje o problema do nosso solo ser bastante arenoso, bastante... uma areia movediça em muitos lugares. Santos foi aterrado, era mangue em muitos lugares. Então, assim, a gente não faz de uma forma agressiva. Então a gente não encontrou, nós conversamos com algumas pessoas também, conversei com o prefeito de Santos. E assim, da forma que a gente está fazendo, a gente em tese até está autorizado dessa forma a continuar ajudando. Que legal isso, né, cara? Achar essa linha tênue, assim, onde não cria um desconforto, né? Jamais. Eu vou confessar para vocês, a gente atravessou o Covid e o meu grande aliado no Covid foi o André Marins. A gente foi para o Rio de Janeiro fazer exame, a gente entrou em hotel onde estava todo mundo com Covid. Como o André é loucão e eu também sou, a gente almoçou no hotel que estava todo mundo com Covid. E não pegamos Covid, vamos pegar depois. Isso, a gente foi numa tecelagem, não foi, André? Numa fábrica de uniformes no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Fizemos. Então, assim, a gente rodou bastante. E no Covid foi assim punk. E o André, quando ele se determina a pegar alguma coisa, iniciar alguma coisa e ter início, meio e fim, sai muito bem. Da cabeça desse cara saem ideias mirabolantes. Eu que conheço ele, posso falar que é meu amigo mesmo, entendeu? Então, a gente vê que o cara se dedica. Esse louco de tapar buraco, mas me fala, André, o início do projeto, como foi? Foi desse aí, eu pedalando na portuária, caí num buraco. Mas aí vamos juntar gente. Aí que aconteceu? Eu falei, preciso tampar os buracos. Ia ser com grout, que é uma espécie de um cimento fortíssimo, um concreto, perdão. Isso. Só que aí um amigo meu, geólogo, chegou e falou, presta atenção, asfalto se mexe, é sensível à temperatura, o asfalto não vai aderir ao concreto e vice-versa também, onde tem concreto. Aí eu fiz algumas experiências, falei, não sei o que eu vou fazer. Meu microfone do Google estava aberto e um belo dia apareceu uma propaganda de um asfalto ensacado. Asfalto usinado a quente para aplicação a frio, que é de última geração. Ele tem polímeros modificados, então ele tem uma memória, ele expande. Vocês estão vendo que o cara vira especialista. Virei. Eu emergi nisso. Aí chegou pra gente, eu fiz aquisição de 2 toneladas do meu bolso, desse produto. Cacete. Hoje, graças a Deus, a gente tem um apoio fundamental de uma pedreira, né? Eu vi você lá, com o carro pegando, isso. Tal. E hoje a gente tem um desafio, a cada 100 seguidores que a gente chupa na pedreira, eles me mandam mais asfalto. A gente tem um X mensal, que inclusive vem agora dia 5. E a gente cede um pouquinho pro menino de Cubatão, vai um pouquinho na divisa. E aí foi isso. Cheguei, fiz um teste, deu muito certo. O rapaz lá da empresa falou, só limpa o buraco, não deixa ele com poeira, com muito pedregulho grande, e aí foi um sucesso. Eu falei, vamos fazer o primeiro, só que o primeiro era tão profundo que eu cheguei a fazer um concreto, e é errado isso. Tá? Aí eu levei 3 amigos, Carlão, a gente fez o buraco ali sinalizando, sempre com o semáforo fechado para ter a operação em segurança, que a gente não quer gerar mais problema. Claro. Usando colete, refletivo, quando é à noite a gente vai todo paramentado. De repente ele falou, posso postar? Eu falei, pode. Postei também no meu Instagram, num horário completamente diferente do algoritmo, nada programado. O negócio bateu 2.013.000 visualizações no Instagram. Nossa, velho. 2.013.000 e credenciou a gente a estar
um pouco na mídia, falando da nossa proposta, sempre propositiva, e aí não parou mais. E aí de buraco virou lavar ponto, lavar placa elegível, cortar mato. Eu agora tô com uma roçadeira de bateria, com 2 baterias, então eu vou nas pracinhas que estão com o mato mais alto no meu horário de folga dos buracos, ou naquele ato do asfalto chegar, né, da usina, porque ele tem que ser produzido também, tá? Sim. Tem um tempo de produção. E eu vou cortar mato, rastelo, ajudo, levo as pessoas junto e a gente quer criar esse projeto de altruísmo e de gente do bem junto com a gente, porque Santos merece muito. Cara, é muito legal, uma iniciativa fantástica. Agora vai ter um aplicativo, então. O aplicativo ele já está pronto, ele só precisou mexer nas políticas de uso e de privacidade. Então o Google deu ali uma segurada, né? Sim. Agora vem um lance da licença também do Google Maps. Enfim, ele está quase pronto para Android, para iOS. A gente sabe que leva um tempo até para liberar. Lembra quando a gente fez o do aplicativo lá? Sim. Já estava pronto e tal, mas aí eles liberam quando eles quiserem. Aí por relevância, falou o lance de Santos, eles protegeram muito o lance da cidade, eu tive que colocar algumas... Eu não, né? O Felipe Cambô, um forte abraço para ele, que é o responsável do TI. O cara do TI. É o nosso parceiro do Zela na parte de tecnologia. A gente tem especialistas em tudo. Eu tenho CREA, eu tenho engenheiro, o que precisar. Geólogo. Geólogo formado na Rússia, na Universidade dos Povos. É verdade. E aí ele falou assim, vamos esperar, tá disponível. Você não vai pagar nada para baixar. Quando você estiver andando com o carro e você vê um buraco, a pé ou de carro, estaciona, por favor, para de dirigir. Vai lá, tira a foto e por geolocalização ele vai enviar para um banco de dados. Esse banco de dados a gente também já vai disponibilizar para a prefeitura, caso ela queira utilizar, né? Mas vai ficar lá represado no nosso banco de dados. A gente vai resolver com o instituto que a gente puder, que a gente não puder vai ficar lá com o alfinetinho. Aí a gente vai pedir ajuda. Isso, aí vai ser a cor do alfinete por relevância, né? Tá. Mais narrados, mais ali sinalizados. E o aplicativo vai ficar 45 dias depois que ele for para a loja falando de buraco. Depois vai ter foco de dengue, carro abandonado, entulho descartado errado e algumas outras coisas que a gente está agilizando também. Sensacional. A ideia é sensacional, vale muito a pena a gente falar. E a gente vê uma pessoa que, o cara é de Santos, tal. O André, ele não vale a pena a gente nem entrar no assunto, mas eu sei pessoalmente que essa ação do André já custou até o emprego dele. Então, assim, é um cara que se dedica mesmo e com certeza está vindo aí resultados muito, muito bons. Para mim, de novo, que eu sou amigo do André, eu conheço o André, eu sei que não tem nada de mal, a gente sabe que com isso pode criar projetos maiores e a gente torce exatamente para isso. Eu estou batendo um papo aqui com o André Marins, o André é do Zela Santos, né? É o cara que tampa buraco por aí e a gente volta já já.